Terceira parte, Ritas Brasil, Rabino Shmuel, dia 13 de Tevet. Resumindo a parte de ontem, falamos que a questão do justo completo e o quase completo é a situação de quanto a pessoa se entrega para Deus, qual pura a sua intenção na hora de servir a Deus. O justo completo se entrega completamente, nem que tenha que deixar de existir, e não para que ele ganhe algo em outro mundo, deixar de existir por completo, desde que a vontade de Deus aconteça. Tem momentos que isso aqui é chamado de humildade, realmente esquece de si, ou alegria, onde também há tanto prazer ou amor a Deus, que a pessoa esquece ou desconsidera completamente o potencial de tirar algum ganho para si mesmo. Esse é o justo completo, e o incompleto é quase lá, mas tem uma pequena proporção que ainda não se entregou. E o resultado disso é que Deus também se entrega para ele, para o mundo, para a geração onde ele vive, para iluminar todos eles, de uma forma que toda aquela geração acaba sendo mais sensível, mais justa, e suas tentações são de um nível mais delicado. Enquanto tem gerações escurecidas, quando não tem um justo completo, toda geração está escurecida. Quando o justo completo passa para outro mundo, a geração fica escurecida. Porque a dedicação dele a Deus tem uma recíproca. Para Deus está se revelando aqui no nosso mundo também é uma situação de entregar-se, deixar de ser infinito, deixar de ser somente abstrato, somente absoluto, e investir. Não que Deus tenha desgaste com isso, de maneira alguma não, mas tem um merecimento dos limitados, porque se entregam ao máximo, ou pelo menos tem um representante dele se entrega ao máximo, então acaba que merecem que Deus também pega uns poderes de elucidar as criaturas e entrega esses poderes ao máximo, para realmente elucidar as criaturas que forneceram pelo menos um representante tão dedicado como o justo completo. Esse aqui é o de ontem, mas o de hoje começa a falar sobre os 2 graus de perverso. Se o justo seria aquele que se entrega para Deus, então o perverso seria aquele que se entrega à impureza. Só que a maioria das pessoas não se entregam à impureza por completo. Deus nos ajudou, nos forneceu justos, nos forneceu profetas, e é raro uma pessoa ser completamente revoltada. Julgamos que para o bem todos os judeus, geralmente quando a pessoa está afastada, não porque ela não quer estar perto de Deus, e sim porque ela desconhece o que quer dizer se afastar. Logo que conheceria mais a informação e um pouco de sensação sobre o Criador, não deixaria de estar mais perto. Então, a maioria do capítulo fala do quase, do perverso, do quase completo, mas não perverso completo, é que só no finalzinho tem mais algumas linhas. Então, mas é um espelhamento. Espelhando o justo completo, está o perverso. Aqui fala assim: o espelhamento do justo, que tem um pouco de bom, o perverso incompleto, o espelhamento dele é o justo incompleto, que tem um pouco de mal. Assim como o justo incompleto tem um pouco de mal, que está nulo, completamente insignificante, irrelevante para as decisões da alma divina do justo incompleto. O perverso, que tem um pouco de bom, aquele bom está nulo, está irrelevante em alguns momentos. Porque não tem nada que é absoluto. Pode a pessoa ter algumas tentações que não consegue superar. Então, naquele momento, para aquele ato, ele é considerado um perverso incompleto. Se ele tem arrependimento, já tem lá um componente bom que se manifesta em forma de arrependimento, em forma de algum pensamento de não fazer, de sim superar. E algum dia, se Deus quiser, ele consiga superar. Mas enquanto não consegue superar, é considerado um perverso incompleto, porque tem lá uma vozinha boa junto. Então, no perverso incompleto, o bom, as opiniões da alma divina, que tem propostas mentalizadas, tem propostas emocionais no lado direito do coração, como ele é perverso, está nulo, está domado, está capturado na mão da maldade, do superficialismo,
das tendências fisiológicas e animalescas que permeiam o vão esquerdo do coração e se expandem pelo corpo. E assim como justos e incompletos têm diversos, dezenas de milhares de graus diferentes, também os perversos e incompletos têm dezenas de milhares de graus diferentes. Qual é a quantidade de mal em relação ao bom? Qual é a qualidade e a profundidade que essa pessoa está permeada de mal e não deixa o bom se manifestar, ou deixa ele se manifestar só um pouco? Quer dizer, isso tem muitos... Podia ter uma tabela grande, dezenas de milhares de diferenças entre pessoas, cada um com o seu grau de conseguir domar do mal o bem e fazer ele sucumbir às tentações dele. Tem aquele que o seu bom está curvado e derrubado e anulado perante o mal, só um pouco, pouquíssimo. Ele ainda não é chamado nem intermediário, é perverso, porque em alguns mandamentos ele realmente não consegue cumprir o seu dever. Não cumpriu o dever, então é perverso. Só que tem aqueles que são perversos em pouquíssima proporção. E mesmo isso não acontece sempre, não é uma coisa constante. Raramente o mal toma conta do bem, conquista a cidade pequena que é o corpo. Nem todo ele, somente uma parte, aquele órgão que vai fazer o pecado em pensamento, ou fala, ou ação, que aquela pessoa não consegue superar. E tomar conta, ordená-lo. E naquele momento ele se torna veículo da maldade, se torna uma vestimenta, uma roupagem, onde o conteúdo é uma proposta do mal. Proposta em pensamento, proposta em fala, proposta em ação. E o cérebro, o coração, a boca, ou os outros órgãos são as roupagens daquele conteúdo negativo. E dá aqui um exemplo. Porque essa situação de perverso incompleto é a mais comum. E aparentemente, a maioria da população do mundo está nesse grau. Perverso e incompleto. A maioria das pessoas tem algum erro, tem algum vício. A situação de intermediário é considerada na Hassidut como um grau alto, elevado. A pessoa que está perfeita, faz o máximo que ela consegue. Justo, já vamos ver adiante, que ser um tzadik não cabe a nós. Cabe a nós ser Benoni, fazer todo o nosso dever. Se vai ser justo, que vai conseguir realmente eliminar toda uma cadeia de tentações, isso aqui é um presente de Deus. Quer dizer, matar o mau instinto é um presente de Deus. Domá-lo está em nosso poder. Mas isso é raro, então a maioria são perversos e incompletos. E aqui dá exemplos. Tem pessoas que seus vícios são somente na ação. Praticam alguns pecados que julgam ser pecados leves, não severos. Digamos que ele vai ver que a punição dele no tribunal não seria uma punição grave, ou uma negligência de uma mitzvah positiva, que ele não consegue cumprir perfeitamente. Para aquelas pessoas que não fazem nada de errado com os próprios braços, mas a fala deles está viciada em falar mal do outro, em julgar mal, em prejudicar as pessoas com suas palavras, ou em falar futilidades e se levar adiante com piadas e falas sem conteúdo. Que em certa proporção chega a ser um pecado, chamado leitzanut, palhaçada sem conteúdo, sem finalidade positiva nenhuma. É um comportamento de leveza, como se Deus não estivesse presente. Deus é onipresente e por isso nós devemos somente falar coisas que é digno falar na presença de um rei desse pote. O desprezo ao Deus está fazendo palhaçada fútil sem nenhuma utilidade. Então tem pessoas viciadas nisso. E, na verdade, todos nós estamos em parte dentro disso. Ou em pensamento somente. Tem pessoas que nem falam, não infectam. Mas tem pensamentos viciosos, pensamentos de pecado que são piores do que o próprio pecado, porque existem tipos de prazeres que a pessoa não se dá o luxo de praticá-los de forma proibida. E nem de se apresentar diante dos outros, mas o seu pensamento está cheio deles. E em algum ponto isso aqui é pior do que o próprio pecado, no sentido dele estar mergulhado nisso aqui constantemente. Se tivesse feito o pecado um momento, depois esquecido, dá para se dizer que ele consegue voltar a se espiritualizar. Mas um vício
de pensamentos numa tendência errada, é muito complicado. A pessoa egocêntrica, maldosa ou autoindulgente, o vício do pensamento é pior do que o próprio ato, às vezes, no sentido do vício. O vício é mais profundo, mais difícil de arrancar. Embora não seja, às vezes, não seja um pecado tão grave quanto a ação, mas em termos da gravidade do vício, é um vício ruim. É mais fácil mudar a ação do que mudar o pensamento. Da mesma maneira, aquela pessoa que não pensa em praticar pecados, mas não se cuida de acontecimentos naturais ruins que podem acontecer. Está escrito, a pessoa não deve pensar na relação de macho e fêmea, mesmo que seja de forma permitida, durante o dia, para que não chegue a emitir sêmen em vão de noite sem querer, fora de uma relação permitida obrigatória. Quer dizer, ele não está se cuidando. Um pensamento, às vezes um pensamento das coisas que são permitidas de fazer trazem um resultado negativo, do qual ele é culpado indiretamente. Ou então, a pessoa é negligente no estudo de Torá. Podia estudar a Torá e está desviando seu coração para pensamentos ou ocupações fúteis. Que qualquer um desses tipos de ações, o vício na ação, o vício na fala agressiva ou fútil, o vício na fala, no pensamento, em algum vício proibido, ou em algum vício permitido que possa trazer uma negligência, a pessoa é chamada perverso naquele momento. O que está acontecendo ali espiritualmente na batalha entre as almas? As propostas más da sua alma animal tomam conta e usam o corpo como roupagem, como veículo para agir no mundo aquilo que eles querem, produzir pensamentos ou falas ou ações divididos, separados do Criador, que ressaltam o valor da criatura e diminuem o valor do Criador, e faz a pessoa se sujar no pecado, se impurificar. Mas como aqui estamos falando de um justo imperfeito, então o pecado não é perfeito. Depois de pecar, toma conta de novo a proposta da alma divina, e ele se arrepende na sua sensação, no seu pensamento, e também pede perdão e desculpa, limpeza de Deus, e Deus irá limpar ele. Se ele processar sua tshuva, propor sua tshuva da maneira correta, de acordo com o conselho de nossos sábios, que nem a Bishmer ensinava, depende do pecado. Se for negligência é uma coisa, se for uma transgressão é outra, se for uma transgressão grave é outra ainda, a maneira de pedir a expiação. Mas se ele realmente se arrepender e mudar sua conduta, Deus vai perdoar e limpá-lo. Mas por muitos anos de vida a pessoa está viciada em uma situação, em uma proposta maléfica da alma animal. Esse é um perverso incompleto, peca e depois se arrepende. Existe um perverso que também é incompleto, mas a perversidade dele é maior, porque nele tem vícios em todos os três tipos de condutas: ação, fala e pensamento, os três. Ele tem vícios negativos nas três camadas da vivência. E pode acontecer ele se dar o luxo de pecar pecados mais graves, em momentos mais recentes cada vez, tempo aproximado. Mas mesmo assim, de vez em quando, entre os pecados, ele se arrepende. Tem alguns pensamentos, ele não está feliz com aquilo que ele é, com aquilo que ele se conduz. Aquilo vem da parte boa da sua alma, que tem alguma voz, consegue pelo menos mandar uns avisos para a cabeça dele, ou para o coração dele: estou sentindo mal, eu estou agindo de forma errada, eu estou preso, cativo, eu não gostaria de ser aquilo que eu estou sendo. Mas não consegue se controlar tanto para vencer esse mal, se afastar dos seus pecados, confessar perante Deus e largar para nunca mais pecar. E sobre isso falaram os sábios, de abençoada memória: os perversos são repletos de arrependimentos, pois a maioria dos perversos do mundo tem um pouco de bom manifesto em sua alma, e eles não estão felizes com aquilo que eles estão sendo. Então são perversos incompletos na sua perversidade. A sua revolta contra Deus não é completa. Somente, agora vai para o pior, aquele que não se arrepende nunca, e não surge nele pensamentos de tshuva, pensamento de arrependimento, pensamento de retornar a Deus, nunca, jamais,
é chamado um perverso completo, perverso que só tem mal, porque só sobrou na parte manifesta da sua alma as propostas maléficas. Tomaram conta tão intensamente da parte boa que aquela alma que dá propostas boas e propostas de arrependimento se esvaiu de dentro daquela pessoa e só está pairando por cima dele de uma forma, agindo nele de forma colateral. De certa maneira, podemos dizer que não vai despertar em chuva sozinho, só se alguém chegar lá e ajudá-lo, capaz que volta a entrar dentro dele algum pensamento, mas dele próprio não vem um arrependimento. Isso que a gente fala que está agindo de forma colateral. Tem lá uma alma, ela está sofrendo, ela não está conseguindo permear esse corpo, tem uma cidade pequena que ela quer conquistar e permear, ela está fora. É um rei que perdeu a guerra e está do lado de fora da cidade que ele queria conquistar. Ele não morreu. Não está escrito, não está nenhuma forma de matar a alma divina. A princípio a pessoa não viveria mais. Mas está lá fora da cidade, não consegue agir em nada dentro dela. Esse é o perverso completo, que é uma situação raríssima, se é que existe. Eu não me recordo alguém registrar uma existência disso, só como um ser potencial. E por isso falaram os sábios que todo lugar que tiver 10 judeus, paira a presença divina paira. O que quer dizer paira? Ela está por cima, está agindo de forma colateral. Não quer dizer que os 10 vão estar sensibilizados e vão surgir na cabeça deles pensamentos de aproximação a Deus automaticamente. Pode haver 10 perversos completos, vai ter lá uma presença divina, porque a alma divina deles está lá, mas de uma forma de pairação, uma forma de efeito colateral, indireto. Quer dizer, indiretamente estão propensos a se sensibilizar. Se não forem perversos incompletos, completos, vai ser perverso incompleto, que tem um pouco de bom dentro dele, ou benonima ainda. Então, naquele minyan de judeus, a alma divina vai poder agir não só de forma colateral, mas também de forma penetrante, direta, despertar amor e temor no coração deles e consciência maior sobre a presença de Deus como algo concreto, real na sua mente. Até aqui o Ritas do dia 13 de Tevet. E com isso terminou o capítulo 11 inteiro.